tem receio, né, de fazer uma mudança de uma empresa chegando no limite de 300 mil para o lucro real. E aí eles transmitem esse receio para o mantenedor. O contador ele vai precisar fazer uma contabilidade completa para que você, dentro do lucro real, você consiga minimizar o pagamento dos impostos. Em alguns casos, até menor que isso, quando a gente compara com outras escolas que estão no lucro real, a diferença é 1%. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da BW Contabilidade. Nós somos especializados em gestão contábil para escolas. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas importantes. Gostaria de apresentar aqui o senhor Antônio, que é um dos sócios fundadores da BW, o Júlio, que é um dos nossos consultores, Júlio Aranha, e o Dr. Sidney Cruz, que também é um dos sócios da BW Contabilidade. E, dando continuidade ao nosso trabalho de levar informação às escolas particulares, nós decidimos abordar alguns temas que, para o segundo semestre, são muito importantes, né? Hoje nós iremos falar sobre limite do Simples e planejamento tributário, inadimplência escolar, precificação, e também vamos abordar o impacto da reforma tributária nas instituições de ensino e no modelo de negócio. Vamos começar falando com o Júlio, que é um dos nossos consultores especialistas, e a gente vai iniciar com o processo de precificação e como isso impacta a gestão da escola ao longo do ano, se não for bem planejada, né? A gente sabe que a precificação ele é um processo estratégico que envolve equilíbrio, né, custos operacionais, valor percebido, competitividade e, principalmente, a vida financeira da instituição de ensino. Uma vez que a precificação é feita no segundo semestre para o ano seguinte e vai refletir em todo o processo contábil e fiscal do ano. Vamos falar sobre custo por aluno, vamos falar também sobre margem, né, que é muito importante, e vamos falar também sobre a capacidade, né, de pagamento tanto dos pais e como isso reflete na capacidade de pagamento operacional das instituições de ensino. Outro ponto importante também é o reajuste anual, como isso deve ser feito. Vou pedir para o Júlio abordar inicialmente um pouco desse tema e nós vamos entrando para explicar para vocês como esses pontos impactam diretamente a gestão. Olá, pessoal, mantenedores, empresários de educação básica privada, bom dia a todos, bom dia Sidney, bom dia Weber, bom dia Sr. Antônio, muito prazer estar aqui com vocês novamente, tá? E vamos abordar aí alguns assuntos do segmento educacional privado que é muito importante e interessante para o momento, né? A gente está passando aí por um processo aí de reforma tributária. Ele começa a entrar em vigor em 2026. Pouca coisa, mas 2027 realmente a coisa vai funcionar de uma forma muito forte, não só para o segmento educacional privado, que é o nosso assunto aqui hoje, né? Como também para todos os segmentos. Destacar também o que teve de importante, né, que o segmento educacional privado conseguiu nessa reforma tributária. Mas vamos voltar aqui, falar de um assunto que hoje é muito importante nas escolas, que já começa a se discutir nesse momento, já se começou, né, desde o mês de junho aí, que é a gestão da precificação para o ano de 2026. O que é isso? Qual que é o impacto disso na gestão das escolas, nos seus números, nos seus business plan, nos seus relatórios financeiros? O que isso impacta no seu planejamento tributário e societário para o ano seguinte, né? Então, é nesse momento que as escolas começam a formular essa precificação de 2026, lógico, pegando todos os números da escola, pegando todas as pessoas da escola ali que desenvolveram, que vão estar trabalhando com esse planejamento de marketing, para qual que vai ser o crescimento, qual que será a anuidade que será desenhada para 2026, sentando também com os seus pares externos, que são estratégicos. Quais são, por exemplo, seus pares externos? O seu contador, né? O seu assessor contábil, o seu consultor contábil ali, para ele também saber como que vai ser o tamanho dessa escola para o ano seguinte, para também já se organizar, já se redesenhar
da parte, inclusive, societária também. Chamando a atenção aqui, por que isso é importante? Nós sabemos hoje que o impacto de saída de um orçamento de uma escola hoje, ele é o segundo maior, né, do orçamento. Primeiro é folha de pagamento, segundo é tributo. Então, vejam a importância desses pontos aí. Mas no decorrer aqui do nosso trabalho aqui, nós vamos estar falando aí sobre parâmetros de reajuste, como que é feito, falando sobre custo por turma, quantidade de taxa de ocupação e daí para frente, tá? Então, eu vou passando aqui a palavra para o Sidney, que ele também vai cooperando aí, o que ele pode acrescentar aí na precificação 2026, né? E depois a gente vai abordando os outros assuntos. Então, Sidney, o que você pode acrescentar aí dentro da sua experiência no segmento educacional privado, não só como advogado da parte tributária, societária e também como mantenedor de escola privada? Muito bem, Júlio. Olá a todos. Primeiramente, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Weber já havia apresentado meu nome, mas sou um dos sócios da BW. Atuo na área jurídica, representando o escritório nos temas de planejamento societário e tributário, e também posso contribuir com a nossa carteira por conta da experiência que tenho como gestor escolar, por ser dono de escola também. A gente está olhando com um olhar diferente para o ano de 2026, por conta da reforma tributária, que entra como uma espécie de projeto piloto, né? Poderia até usar uma analogia da gente comprando um carro novo, né? Cheio de tecnologia, entrando em janeiro de 2026 no cockpit desse carro novo e conhecendo todos os seus recursos, sua forma de dirigir, o reflexo que teria se você não conduzisse direito a direção. E o ano de 2026 vai ser essa oportunidade da gente conhecer a nova máquina tributária, como se fosse esse veículo que a gente vai aprender a pilotar, né? Perfeito, perfeito. Em 2026 entrarão em vigor algumas fatias da tributação nova, da reforma tributária, de modo que a gente vai conseguir ter uma noção do preparo que a gente precisa do ponto de vista gerencial, do ponto de vista administrativo da escola, a noção do que se o nosso time está preparado. Quando eu digo time, é o time financeiro e administrativo da gestão escolar, se a gente tem sistema pronto para rodar na nova sistemática tributária, e o principal de tudo é ter uma noção do custo que virá a partir dessa mudança, que se efetiva a partir de 2027. E um ponto crucial dessas mudanças é a forma como você vai projetar o seu contrato escolar. Basicamente, o contrato escolar diz o que é serviço que você entrega durante o ano letivo e quanto você cobra por isso, e as demais regras de relação comercial. Entendi. Que você tem com o pai do aluno. Perfeito. Então, a gente falando um pouquinho de precificação, que obviamente vai impactar na forma de pagamento dos tributos também. Então, a gente entende que os pontos principais para uma precificação, hoje a gente tem aqui cálculo por aluno, né? Tem alguns outros pontos, né? Que é aqui que a gente está vendo, o reajuste, né? O formato, né? Como legalmente esse reajuste deve ser aplicado. A gente fala isso basicamente todos os anos e vem atualizando isso, né? Então, normalmente, a gente trabalha aí com a inflação, mais os custos operacionais das escolas, né? Levando em consideração dissídio, levando em consideração investimento em infraestrutura, né? Mas o que a gente tem de previsão aqui, né, no geral, e isso é uma previsão, é em torno de 6% a 12% para 26%, né? E aí, a gente sabe que é um reajuste muito alto, né? Mesmo a escola aplicando 6%, 7%, isso vai impactar nos pais. Como que a escola pode não cair na armadilha
né, de fazer uma precificação abaixo do sustentável para a operação? Posso falar? Claro, fala, seu Antônio. Olá, inicialmente bom dia a todos, tá? Que nos assistirão, né? Isso. Verão o nosso trabalho, todos os mantenedores, todas as pessoas ligadas às escolas. Eu tenho essa experiência, né, de atender assim, as solicitações das escolas anualmente, que vêm me procurar para saber exatamente isso que você falou aí. Como é que eu faço? O que eu faço? Eu aplico um percentual, eu projeto uma inflação, né, para o ano seguinte, eu pego a inflação do último ano, qual é o caminho que eu tenho que seguir para me defender, para montar uma precificação minimamente na realidade da escola. Suficiente para poder me garantir um ano saudável financeiramente ou equilibrado financeiramente, né? E isso é uma situação muito delicada, porque ao mesmo tempo que você pode fixar um percentual ou estabelecer um percentual de reajuste e ser suficiente para cobrir seus custos. Se você não fizer um estudo detalhado dos seus centros de custo, da sua folha de pagamento, dos seus tributos, das suas despesas administrativas, financeiras, o reajuste pode ser insuficiente. E a gente sabe que quando você estabelece um reajuste, determina um valor e bota isso no contrato, aquilo é imexível. Você não pode fazer um complemento desse reajuste no meio do ano. Você não pode chegar lá em maio, junho, julho e falar para o pai, olha pai, sabe aquele reajuste que eu te dei? É insuficiente, eu vou ter que complementar isso daí. Isso não pode ser feito, é ilegal. Então é necessário estudar com muito critério essa questão das despesas, projetar corretamente, buscar um auxílio de um parceiro que conhece essa matéria, né? Geralmente é o contador, mas pode ser o consultor financeiro também, claro. Só que ao mesmo tempo, se você fixar um valor muito alto, ou que você fala assim, mas eu vou colocar, todo mundo está dando 8, mas eu vou dar 10 para mim precaver. Você pode criar um problema com seus alunos, você pode perder alunos, você pode não ter o número de matrículas que você precisa, né? Que você acha que realmente é necessário para você se manter. Então, é uma linha um pouco tênue, que você tem que saber exatamente o que está fazendo. Tá? Por outro lado, o que acontece, Weber? A legislação ela não fala em inflação, em repassar a inflação, ou em buscar um outro índice que você vai jogar em cima da sua mensalidade do ano em curso para apurar o ano seguinte. A lei fala que você tem que fazer uma planilha de custos e demonstrar qual é a sua real necessidade de reajuste, tá certo? Então, de repente, você pode dependendo da escola e como o Júlio falou, da ocupação da escola, dependendo da estrutura de custo da sua escola, dependendo da sua opção tributária, você pode até necessitar de um reajuste inferior à inflação. Tá? Então, essa história de repassar a inflação é uma história, né, que vai até a página 5. Tá? Por quê? Porque, primeiro, que a lei não fala isso. A lei não fala que você pode repassar a inflação. O que você tem que fazer legalmente é colocar os números do papel e demonstrar o que você necessita. Pode ser menos ou pode ser mais do que a inflação. Tá? Mas, menos ou mais do que a inflação corrente, ou até menos ou mais do que a inflação projetada para o ano seguinte. Tá? Então, essa é a grande realidade. Se você não fizer um trabalho técnico, se você não fizer um relatório com dados financeiros, que você vai buscar na sua contabilidade, ou que você vai buscar no seu sistema financeiro, e fizer projeções muito bem feitas sobre inflação para o ano seguinte, sobre reajuste de salário para o ano seguinte, considerar outras variáveis que às vezes não dependem exatamente da inflação, como, por exemplo, o reajuste de aluguel, tá? Que às vezes está vinculado ao IGPM. O IGPM pode ser muito maior ou muito menor que a inflação.
Entendi. Então, tudo isso são variáveis que vão impactar aí o seu custo para o ano seguinte, tá? Impactando o seu custo, automaticamente vai impactar também a sua mensalidade, a sua precificação, né? Sem contar, sem falar daquilo que o Júlio falou agora, tá? Que a questão tributária é fundamental. Por quê? Porque os tributos representam o segundo maior grupo em termos de valores do seu orçamento. O primeiro é a folha de pagamento, tá certo? E o segundo são os impostos. Então, é por aí que a gente tem que trabalhar. É buscar realmente deixar o aspecto empírico de lado e partir para um aspecto mais técnico. Entendi. Buscar realmente uma ajuda do seu contador, né? Uma ajuda do seu consultor financeiro, para poder ter uma ideia. Existem muitas escolas que não aplicam aquilo que a planilha aponta, tá? Às vezes eu já fiz muitas planilhas que dão um reajuste muito maior do que é possível repassar, tá certo? Mas é fundamental que o mantenedor tenha ideia e saiba o que ele está fazendo. E o que representa qual é o custo por aluno que ele tem, tá certo? Entendi. Porque em cima do custo por aluno que ele vai determinar o valor da mensalidade. Essa é a grande realidade. Entendi. Bom, se a gente tem como base, a gente já vai chegar na reforma tributária porque isso impacta diretamente, os principais custos da escola hoje para focar na precificação correta, né? A gente tem os custos operacionais, folha de pagamento, né? Aluguel e tributos, né? Para desenvolver essa planilha de custo, né? Para que o mantenedor tenha noção do valor mínimo da anuidade para manter a operação, esse é um conjunto de regras, né? Sim. Como que é aplicado isso na hora de fazer a planilha de custo? Olha só, vamos falar um pouquinho. Por onde começar? Lógico, eu tenho uma escola que está numa região, o monitorar a minha concorrência é importante. Quem disser que não monitora a concorrência está com algum problema. É importante eu monitorar a concorrência, os passos do meu segmento. O que está vindo de novo? Eu preciso saber se tem algum player novo que vai estar entrando na região, abrindo uma escola ali, né? Então, o que a gente precisa saber? Quais os valores pedagógicos da minha escola? Os indicadores pedagógicos. Que terceiros, principalmente externos, atestam que a qualidade da minha escola é boa. De repente, numa região que eu tenho 3 escolas e uma se destaca bastante pelos seus valores pedagógicos, já é um indicador maravilhoso, excelente, né? O que eu tenho que olhar? A minha capacidade instalada em relação aos meus alunos matriculados, ou seja, vou ter uma taxa de ocupação. Tem escola que hoje ela está com 60% de taxa de ocupação. Às vezes, uma escola que está na mesma região está com 90% de taxa de ocupação. Isso daí pode ser preço, muito difícil, porque às vezes você está ali competindo no mesmo preço, né, de mensalidade, mas o valor pedagógico de uma está muito superior ao da outra, né? Então, verificam o seguinte... no passado era muito comum as escolas fazerem o seguinte: olha, se ele der 5, eu vou dar 5%. Se ele der 7, eu vou dar 7%. Se ele der 8, eu vou dar 8,5%. Então acabou. O remédio que serve para uma escola não necessariamente vai servir para a sua escola, tá bem? Então o que a gente tem que ter noção é o seguinte: qual que é o tamanho da minha escola, a minha taxa de ocupação? Eu vou ter que ter escala, eu vou ter que crescer. Então, eu tenho que aplicar um reajuste condizente para que o meu público eu consiga recepcionar mais alunos, tá? Esse é um ponto. Então, cada escola vai ter que se monitorar, né, com seus demonstrativos financeiros para saber o seguinte: por que a minha escola não está crescendo? Que tipo de trabalho que eu estou fazendo? Eu estou investindo numa estratégia de marketing operacional, alguma coisa nesse sentido? Eu estou capacitando o meu pessoal para realmente apresentar a escola, fazer a conversão naquele momento crucial que o pai vai visitar a escola e o pai não fez a matrícula naquele momento? Com certeza, numa próxima escola que ele for, se o pessoal estiver bem capacitado, ele vai fazer a conversão desse pai. Então, é importante que essa conversão faça nesse primeiro momento. Um outro item interessante que as escolas têm que perceber é o seguinte: qual que é esse custo por aluno? Tem que levar em consideração que
todo aluno matriculado é custo, né? Algumas escolas fazem o seguinte, olha, eu tenho, por exemplo, 10, 15 alunos no 4º ano do meu Fundamental 1. Desses 15 alunos, 10 são pagantes, 5 são bolsistas, né? Então, quando eu vou preparar o custo, eu só faço pelos 10, não faço pelos 15. A gente tem que perceber que 15 alunos consomem custo da escola. Então, eu tenho que fazer o custo pelos 15 alunos, né? Então, eu começo a desenhar toda a minha planilha de custos, meus serviços de terceiro, minha tributação, minha folha de docente, minha folha de coordenação, minha folha de administrativo, minha alocação, gastos com ocupação, ou seja, nós temos 35 itens, né, dentro de um orçamento. Né, 35 itens, mais ou menos, que são itens ali, itens cheios, e dentro desses 35 eu tenho subitens, eu tenho contas de investimento ali dentro, tá bem? Então, eu tenho que levar em consideração todas essas contas e saber de forma correta qual que é o custo do meu aluno. Quanto eu tenho, quanto um aluno me representa de custo por ano? Quanto que eu ganho, qual que é a margem de lucro que um aluno traz para a escola durante o ano? São perguntas fundamentais, né? Que os mantenedores aí, através da sua área financeira, têm que saber disso daí. E também discutir isso daí com o corpo pedagógico da escola. E a gente percebe hoje que as escolas, às vezes, têm dois mundos. Tem um mundo financeiro e um mundo pedagógico. O mundo pedagógico tem que saber quanto que custa abrir uma turma, né? São coisas que, às vezes, fica muito obscura. Às vezes, o pedagógico quer abrir a turma com 10 alunos, mas ele não tem noção se pode ser aberto ou não. Entendi. Então, tem que haver uma comunicação muito forte entre a gestão financeira e a gestão pedagógica. Olha, ponto de equilíbrio para abrir uma turma. Por exemplo, nos nossos cálculos, são 12 alunos pagantes, né? Então, o pedagógico tem que saber disso, né? E, inclusive, todo o corpo da escola que vai estar envolvido em fazer esta apresentação da escola na visitação dos pais, eles têm que saber quais os segmentos e as turmas que precisam de mais alunos. Tá bem? Correto? Ô, Júlio, no último podcast a gente abordou alguns pontos que passam batidos, né? Quando vai ser feita a precificação. Por exemplo, a gente falou de material escolar, né? Sobre essa questão que é muito importante, a gente vai entrar já. Mas tem um ponto que maqueia bastante, né? O resultado da escola, que é quando o prédio é próprio e não paga aluguel para a escola. E aí, um aluguel que custaria 30, 40 mil reais, ele é maquiado, né? Entra no custo operacional, e o mantenedor acha que está tendo resultado. Quando, na verdade, se ele alugasse o prédio, o resultado dele seria muito maior, né? Esse é um ponto importante para ficar atento, para entrar na precificação. Por exemplo, o Sidney tem uma escola, e aí ele tem um prédio próprio, né? E vai fazer a precificação, e esse prédio, ele entra como aluguel? Ele tem que entrar como aluguel? É isso? Olha só, olha que interessante. A gente percebe hoje, tá certo que a maioria hoje das escolas, elas são locadas, então isso daí de alguma forma já vai ser destinado lá numa linha de locações. Mas tem casos que tem mantenedores que tem prédio próprio da escola. Ele tem que colocar dentro da sua linha de budget uma linha chamada locação, mesmo que ele não paga. Ele vai ter que pegar um valor da região, apontar essa locação, que ele tem que saber que esse valor de locação ele vai ser voltado para a família, para o mantenedor, através de um pagamento para a empresa, de repente, para uma empresa de lucro presumido de participações, uma holding nesse sentido, que ele vai estar recebendo esse aluguel. É uma forma dele poder se beneficiar desse valor. Agora, uma vez que ele não fez isso, ele nunca fez, fica muito difícil dele colocar isso daí, porque ele vai falar, agora eu nunca fiz para eu colocar isso agora, mas num determinado momento ele tem que fazer um planejamento para ele ir colocando esses valores, começando com uma escala menor. Entendi. Diga, seu Tônio. Eu diria, Weber, que é fundamental que se atribua um valor, tá? Para esse imóvel e se coloque na planilha de custo, ok? Se vai ser pago ou não, aí pode-se fazer uma provisão, ok? A contabilidade pode provisionar isso como uma despesa, tá? E repassar o sócio no momento em que for possível, tiver recurso, tá?
Por que eu estou falando isso? Porque a minha opinião é muito clara, tá, velho? Eu acho que isso distorce completamente o preço da... Sim, o preço da essa questão, é essa questão. Como é que você pode ter, por exemplo, você tem uma escola de médio porte para grande porte, que o dono da escola é proprietário do prédio e ele não reconhece nenhuma despesa de aluguel na contabilidade, automaticamente ele não reconhece isso na precificação, sabe? E aí ele distorce completamente o valor da mensalidade, ele vai apurar uma mensalidade muito inferior àquilo que deve ser realmente, tá? Sabendo que, o Júlio pode até confirmar isso, mas sabendo que, em média, tá? O aluguel de um prédio ele vai variar entre 7% a 10% do valor da receita bruta, tá? Da escola. Tá? Então, é um centro de custo, é um custo que está dentro da despesa administrativa, que é praticamente 50%, ao meu ver, ou até mais, da despesa administrativa como um todo. Né? Como é que você pode deixar fora uma situação dessa? Tá? Eu acho incabível isso. Existem até outras formas de você trabalhar isso para não onerar também a pessoa física do dono, tá certo? Já que ele vai receber um aluguel. E tem também assim, pode até proteger o patrimônio, pensando em uma estratégia de abertura de uma holding. Aí é uma questão de planejamento tributário global, envolvendo a pessoa jurídica e a pessoa física, tá? E depois o Sidney pode falar alguma coisa a mais sobre isso, que ele está no dia a dia disso aí, tá? Mas eu acho inconcebível que você pense numa precificação, pense num valor de anuidade escolar, sem considerar não só a despesa de aluguel, que eventualmente não está ocorrendo, mas qualquer tipo de despesa que você tenha. A gente começa a entrar em algumas minúcias, porque nós atendemos alguns clientes, então assim, às vezes não entra o prolabore do sócio, que é muito comum, ele só faz retiradas, não entra lá na precificação, não entra o aluguel, né? Sim. E uma outra coisa que eu queria que o Sidney falasse, que assim, às vezes outras receitas, né, são obrigadas a cumprir o papel da mensalidade, que não chega no total. Por exemplo, venda de material didático, a gente vai falar de novo disso, o Sidney pode falar melhor, né, que não existe um planejamento na maioria das escolas, né, para venda de material didático. Na verdade, isso entra, muitas vezes, algumas escolas, até algumas que já nos procuraram e nós arrumamos a operação, colocam já isso no boleto de mensalidade. Uhum. Né, Sidney? Sim. E como é que isso impacta tributariamente, ou mesmo na questão da precificação da mensalidade, ou no resultado final da escola? Weber, a história da venda de material, vai ter dois pontos de preocupação. Um antes da reforma e o outro depois da reforma. Antes da reforma, era muita vantagem você separar a atividade, né? Cobrar de forma separada, não englobar no contrato escolar, por uma questão comercial que muitos mantenedores se preocupam, que é chamar a atenção do preço total do serviço escolar. Quando você embute todos os produtos ali dentro, a gente tem um valor bruto, um valor total de custo para o pai que impacta na decisão dele de matricular. Então, muitos mantenedores usam até hoje a estratégia de mostrar separadamente o total de custo, né? Material didático, refeição, uniforme. Ele primeiro mostra a anuidade, que era o serviço até então, né? E depois que o pai do aluno toma a decisão de matricular, ele mostra o restante do custo. Uma questão de estratégia comercial. Porque aquele preço inicial, se você mostrar tudo, assusta, né? E o seu concorrente talvez use a estratégia diferente. Agora, com a reforma tributária, onde você deve considerar todo o custo de serviço, para você ter aproveitamento de crédito tributário, você vai ter que talvez mudar o discurso e levar todo aquele custo para dentro do contrato, dizendo que aquele conglomerado de produtos e serviços é estritamente serviço educacional. Faz parte do pacote, né? Do pacote de prestação de serviço. Que de fato é, né? São atividades e produtos inerentes à prestação de serviço de educação. Ou seja, se você tira um ponto ou outro daqueles produtos, talvez você não consiga atingir um fim que é a formação do aluno, tá certo? Certo. Então, até esse ponto que a gente está conversando, a estratégia era não mostrar todos os serviços e separar a venda de material didático, né? Separar, inclusive, do contrato escolar.
E isso trazia para você uma economia tributária, porque a venda de material didático ela tem imunidades e isenções em praticamente todas as cadeias. Só reflete sobre a venda de material o resultado da atividade, que é o lucro, né? Então, se você só paga imposto de renda e contribuição social sobre o resultado do lucro, que muitas vezes não é muito. Então, a carga tributária só da atividade de venda de material, ele não chega a 3%, carga total. Agora, depois da reforma, o pensamento deverá ser outro. Por quê? Porque você precisa dizer que o seu contrato de serviço engloba todos os produtos, inclusive, para você conseguir o aproveitamento da redução de 60% que o segmento educacional conseguiu, né? Toda a classe se mobilizou com os sindicatos, com as federações, com a federação, e conseguiu em Brasília uma redução de 60% da base de cálculo, da alíquota do IBS e do CBS, né? E isso vai fazer toda a diferença na hora de somar o custo que o Júlio pega, né? Sim. Vai fazer toda a diferença. E, logicamente, sairão na frente com um estudo mais inteligente aqueles que estiverem atenados, que estiverem bem assessorados, né? Então, esse impacto já reflete 26, por exemplo, né? Não reflete em 26 porque o IBS e o CBS eles vão entrar com uma alíquota de menos de 1%. Vai ser 0,9 para a CBS e 0,1 para a IBS. Mas é uma alíquota piloto, até porque a Receita Federal, a União, quer saber as informações de todos esses contribuintes, para depois ela formular uma alíquota melhor em 2027. Mas é importante que o mantenedor já vire a chave em janeiro de 26, porque ele seria uma loucura ele querer fazer isso em cima da hora, não se preparar de forma sistêmica, de forma operacional, para em 2027 estar rodando. Mesmo porque ele precisa começar a entender esses processos agora para saber qual custo que ele vai ter em 26 e em 27. Entendi. Então, vamos lá. Seu Antônio. Em verdade, só para complementar essa questão que ele falou aí das mudanças para 2026. Né? Uhum. Então, em 2026, vamos ter uma alíquota teste, né? Ok. De 1%, aí 0,9, 0,1 para a CBS e para a IBS, tá? Mas isso não vai representar um aumento de carga tributária, porque isso vai ser descontado da COFINS, tá certo? Tá. Então, a COFINS, que hoje é 3%, ela vai ser pago 2% só. E 1% vai para a alíquota teste, ok? Agora, em 2027, não. Aí já será extinto o PIS e o COFINS, né? E aí já começa efetivamente a cobrança da CBS, tá? Só da CBS, que é a contribuição. De bens e serviços. De bens e serviços, tá? Perfeito. Então, esse é só um preliminar aqui sobre esse assunto, porque depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre essa questão da reforma. Tá. Esses tributos novos aí, só para a gente entender, tá? Eles são cobrados no destino, né? Eles são cobrados agora, tá? Uhum. E aí, quais seriam os primeiros passos para o mantenedor começar a preparar a operação dele para tentar tirar benefício dessa reforma? Tá, bem lembrado, a pergunta foi pertinente porque a gente esqueceu de um detalhe que é o Simples Nacional. O Simples Nacional não sofrerá esse tipo de mudança. Quem em 2026 operar com o sistema Simples Nacional não vai ter essa preocupação dessa mudança. Agora, na medida em que você chega próximo do limite do Simples Nacional, eu diria até que a partir dos 300 mil faturados por mês, você já deve começar a olhar com preocupação se você num outro regime possível de operar, se você não estaria pagando igual ou uma alíquota até menor do que o Simples Nacional. Por que eu digo 300 mil reais, a partir de 300 mil reais por mês? Os 300 mil reais somado no faturamento acumulado dá 3 milhões e 600 no ano, que é o sublimite estabelecido por todas as fazendas municipais e estaduais. No nosso caso, do segmento educacional, como é serviço, é o sublimite municipal. Então, quando você atinge uma média de 300 mil de faturamento no mês, você passa a pagar o ISS, que é o tributo municipal sobre serviço, você passa a pagar separadamente. Então, nesse ponto, já há um aumento da despesa tributária por dois motivos. Primeiro, que você passa a destacar separadamente o ISS,
E segundo, que as 6 faixas do Simples Nacional, ela começa a ser agressiva a partir da faixa de 300 mil, né? Que é a quarta e a quinta faixa, a partir da quarta e quinta faixa. Então, esse ponto começa, a alíquota do Simples Nacional começa a se espelhar, ela começa a ficar parecida, dependendo da sua operação, do seu custo com folha de pagamento e outras despesas, começa a ficar parecido com o lucro real, dependendo da sua margem de lucro. Entendi. Era aí que eu queria entrar. O que acontece? Hoje, os mantenedores e os próprios contadores, hoje em dia, né, alguns contadores, eles têm receio, né, de fazer uma mudança de uma empresa chegando no limite de 300 mil para o lucro real. E aí, eles transmitem esse receio para o mantenedor. São Antônio, simplificando aqui, né, qual o impacto, né, de uma mudança de uma escola do Simples Nacional para o lucro real? Falando isso na gestão interna da escola e falando isso na execução contábil, fiscal e tributária. Veja o seguinte, é óbvio que quando você faz essa mudança, você passa a exigência contábil é maior, tá certo? O contador ele vai precisar fazer uma contabilidade completa para que você, dentro do lucro real, você consiga minimizar o pagamento dos impostos, tá certo? Então, o objetivo é não deixar escapar nenhuma despesa. Por quê? Porque você vai estar pagando, você vai passar a pagar o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, tá? Você vai passar a pagar sobre o lucro efetivo, tá? O próprio nome já diz lucro real. Tá? Então, o que é lucro real? Lucro real é confrontar a receita e despesa, tá? Do período, né? Então, você não pode deixar escapar nada nesse sistema de tributação, senão você vai estar pagando mais do que você deveria pagar, concorda? Concordo. Se o dono da empresa ele fez uma despesa lá e esqueceu de te mandar a nota, ou de alguma forma isso acabou escapando, sabe? Né? Porque a gente sabe que a despesa tem que ser comprovada com nota fiscal, né? Então, se você não registrou aquela despesa, você vai pagar imposto sobre aquilo, tá? Então, é necessário que você faça realmente uma mudança cultural dentro da sua parte administrativa e financeira da escola, tá? Para que você não informe o contador corretamente. Eu acho que o grande detalhe, a grande dificuldade que o contador tem numa sistemática de lucro real é não ter a informação correta, é não ter a documentação necessária para poder reconhecer todas as despesas, tá? E não ter como apurar isso, né? Até porque existem prazos a serem cumpridos, tá? Então, é necessário que realmente a parte administrativa e financeira trabalhe até em conjunto com o próprio contador, tá? Nesse sentido. Quando muda para o lucro real, é necessário que o contador dê uma orientação correta e que a escola possa trabalhar no sentido de oferecer aquilo que o contador precisa, que é a informação, né? Que é um sistema financeiro minimamente plausível, para que o contador tenha condições de trabalho. Porque o lucro real é aquilo, você vai pagar sobre o lucro efetivo, tá? Agora, existem mudanças também para o contador bem significativas, que é com relação às obrigações acessórias, tá? E no lucro real, você muda bem você aumenta essa quantidade de obrigações acessórias que você vai ter que cumprir perante o governo federal e os governos de todas as instâncias, tá? Agora, com relação a isso que você falou, essa preocupação que às vezes o próprio dono da escola, o mantenedor, ele tem, tá? E às vezes até o contador transmite isso, sabe? Eu acho que isso não é verdade, tá? Não existe isso, tá? Se você fizer a coisa certa, se o contador fizer um trabalho bem feito, se você cumprir as obrigações acessórias, tá? Direitinho, tá? Eu acho que não tem porquê, não vai aumentar o interesse do fisco em cima da tua escola, tá certo? E mesmo que isso venha a ocorrer, se você tiver respaldado com uma escrituração bem feita, com cálculos corretos, tá? Então não é com o que se preocupar, tá? E como o Sidney falou, tá? Chega um momento, né? Nós temos cálculos feitos nesse sentido, que o lucro real às vezes seja até mais vantajoso do que o próprio Simples Nacional. Nós estamos, se eu não me falha a memória, desde 2016, com os limites do Simples Nacional, sim. Os mesmos números de 2016. São então, 7 anos. Você imagina... 2018.
Você imagina a inflação desse período todo, 17. tá? Então, as escolas vêm crescendo e vêm corrigindo suas mensalidades, atualizando os valores de mensalidades pela inflação ou pelas planilhas de custo, tá certo? E o que acontece? É óbvio, é evidente que chega um momento, e mesmo que ela não tenha um crescimento muito exponencial, ela vai acabar se desenquadrando. Por quê? Porque o limite está fixo. Há 7 anos. Sim. Tá? Entendi. Né? Só para fazer um apontamento, eu não sei se o Sidney pode falar, ou o Júlio, uma conta rápida, tá? Para quem está assistindo a gente aqui. Me faz uma diferença rápida aí de quem fatura 300 mil estando no Simples e 300 mil estando no Real. Dá para fazer uma comparação rapidinha disso aí? Dá se a gente usar alguns parâmetros. Sim, margem de lucro, né? A primeira coisa é entender qual é o custo da folha. Imaginando que a média geral, a folha custe 50% dos recursos, ou seja, você fatura 1 milhão e a folha custa 500. Não vamos usar nem 1 milhão por conta do limite do Simples, né? Você fatura 300 e a folha custa 150, certo? Se a gente fizer esse cálculo a 300 mil, o Simples Nacional vai dar mais ou menos de alíquota uns 19%, entre 18,5% e 19%, tá? Dá no Simples Nacional. Se você pegar esse mesmo custo com a folha de pagamento no lucro real, 50%, que é os 150 mil, considera ali a cota patronal, que é o que mais pesa na folha de pagamento, e se você tiver despesas a ponto de chegar a 5% de lucro, por exemplo, que acontece com algumas escolas, 5% de lucro. Você soma a folha de pagamento e as demais despesas e o resultado é 5% de lucro. A sua despesa, a sua alíquota no lucro real vai se aproximar de 19%. Entre 19% e 19,5%. Sim, sim. A gente pode... quer ver só, olha que interessante. Eu fiz alguns cálculos de escola que no regime tributário do Simples Nacional, faturando ali 4 milhões por ano, 4.400, né? Em alguns casos, até menor que isso, quando a gente compara com em outras escolas que estão no lucro real, a diferença é 1%, às vezes. 1%. Às vezes, no Simples Nacional está ficando maior a alíquota de 0,7%, 1% do que no lucro real. Dependendo da situação de lucratividade e de folha de pagamento. Aí tem duas observações que eu acho interessante fazer, uma pegando o gancho do Antônio e por último do Júlio, que o Antônio começou falando da importância da escrituração contábil no lucro real, mas eu diria que como um pouco de experiência como gestor escolar, eu aconselharia a todo mantenedor a fazer essa sua escrituração financeira, o seu gerencial financeiro, como se no real estivesse, desde o início. Por um simples motivo, ele tem transparência na sua gestão, não só nos resultados como na operação. Ele não ficaria suscetível a nenhum tipo de desvio de funcionário ou de fornecedor, porque ele teria a transparência do seu gerencial financeiro. Quando eu digo transparência, é a cada centavo contabilizado. Contabilizado não na contabilidade, contabilizado no seu sistema financeiro ou na sua planilha que ele usa em Excel. Então, mesmo a escola sendo pequena e faturando 50 mil reais por mês, iniciando suas atividades agora, ela deveria se preocupar com o seu gerencial financeiro como se no lucro real estivesse. Se você tem no seu gerencial financeiro, numa planilha bem desenhada, cada centavo que você gasta com material de limpeza, com os seus fornecedores, com material coletivo escolar, você tem uma noção exata do que é o seu custo, né? E você tem uma noção exata do que você pode crescer em matéria de ampliação do espaço, de investimento e de desconto, inclusive, né, Júlio? Sim. Como é que você cria uma política de desconto sem saber qual é o seu real gasto com a sua operação? E não tem outra forma de saber o seu real gasto se você não tiver cada linha lançada. Exatamente isso daí. Tudo totalmente desenhado por turma, por segmento. Às vezes a escola ela cresce a tal ponto que ela começou com uma educação infantil. Geralmente a escola é assim, né? Ela começa com a educação infantil, depois ela foi lá para o Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. De uma forma geral, nós sabemos hoje que quando a escola tem 4 segmentos, e qualquer escola do Brasil hoje, os segmentos mais rentáveis primeiro o Fundamental 1,
né? Porque um professor dá aula para 20 alunos, Isso mesmo. 25 alunos, depois você vai para o 2. Né? No passado, o ensino médio era muito vantajoso, hoje já se equilibrou, a educação infantil agora está começando a subir, né? Voltou a ter bastante aluno, então os dois se empatam ali, dependendo da característica da escola, ela está um pouco melhor no médio, um pouco melhor na educação infantil. Mas o que as escolas pecam muito, quando ela não tem sistema, né? Quando não tem um TI, não tem um BI, ou seja, que ela consegue visualizar o resultado por segmento. E o que acontece? Numa única conta corrente bancária entra todos os boletos de todas as turmas, de todos os segmentos, e ali, por exemplo, ela teve um resultado ali, por exemplo, tá, de R$500 mil no mês de R$300 mil sobrou ali, olha, eu paguei todo mundo, sobrou 300 mil. Pô, tá maravilhoso. Mas o que acontece às vezes, a educação infantil, por exemplo, está extremamente deficitária, está roubando a margem de lucratividade do F1 e do F2 e ela não está nem sabendo, ela está tocando o barco. Então, como é importante, tá, a gente poder visualizar a escola por segmento e por turma.